A eleição americana leva a um novo fenômeno, a censura em massa. As palavras eleição americana e fraude não podem ser mais apresentadas em um mesmo contexto. E o Brasil não está livre dessa censura. Entretanto, ainda há esperança de que o país não vire uma China, já que há pessoas corajosas que decidiram enfrentar as agências de checagem. As redes sociais, que vêm agindo estranhamente desde 2019, abandonaram qualquer sentimento de vergonha e decidiram passar o rodo em qualquer um que coloque eleição americana e fraude no mesmo contexto. O atual presidente americano, Donald Trump, teve várias postagens restritas em suas redes. Na informação do Twitter, na nota de restrição das postagens, ele afirma: "A fraude eleitoral de qualquer tipo é extremamente rara nos Estados Unidos, confirmam os especialistas eleitorais." A nota é apresentada como se fosse uma agência de checagem, vendendo uma suposta verdade como produto. A informação não deve ser de mão única. E como já mostrei, a fraude não é tão rara nos Estados Unidos, como foi mostrado no trabalho apresentado pelo Washington Times. E como os Estados Unidos possuem transparência em suas apurações, podemos conferir o banco de dados de fraudes entre 2019 e 2020, mostrando que a palavra rara não seria a palavra adequada. Lembrando que essa lista ainda não consta os resultados desta eleição. Mas nos Estados Unidos está ocorrendo uma clara tendência. O jornal The New York Times está sendo apresentado como o juiz da verdade, enquanto outras fontes, que estão na linha das apurações, vêm sendo ignoradas. Em entrevista, o presidente da Comissão Eleitoral Federal, Trey Traynor, afirmou que a fraude eleitoral está ocorrendo em estados que ainda estão contando votos, e que, na sua percepção, no que foi apresentado nos relatórios, a eleição é ilegítima. Porém, segundo as políticas das redes sociais, não podemos falar sobre a eleição americana e fraude. A grande questão é, e se fosse o contrário? As ações seriam as mesmas? No Brasil, assim como em outros países, a grande mídia vem seguindo a cartilha do The New York Times. E assim como nos Estados Unidos, estamos presenciando uma onda de ataques e censura a quem questione os resultados das eleições. O site jornalístico de verificação aos fatos decidiu usar um sistema de análise de módulos de mídia social para criar a narrativa de que apoiadores de Bolsonaro estariam espalhando notícias falsas sobre as eleições americanas. O curioso é que colocaram os apoiadores de Trump de um lado, a cor vermelha, e Felipe Neto, que foi condenado por fake news, do outro, a cor verde. Além de usar uma ferramenta que já foi muito criticada, eles cometeram um grande erro, uma divulgação generalizada dos nomes, que incluem advogados, jornais e até um procurador da República. O escritor e analista econômico Leandro Ruschel, mencionado na análise, respondeu ao site Aos Fatos. Foi educado, mas incisivo. O procurador-geral americano acabou de abrir investigações por alegações substanciais de irregularidade nas eleições. Estaria ele promovendo desinformação? Não reconheço a legitimidade da sua agência ou de nenhum outro órgão para arbitrar a verdade. E acredito que ela produz desinformação sistemática, buscando impor uma agenda de esquerda, em boa parte dos casos. Portanto, não creio que qualquer explicação que eu apresente mudará sua missão de desacreditar o que eu estou escrevendo. Eu não teria nenhum problema com isso, caso tais checagens não fossem usadas para censurar os não alinhados. O site Aos Fatos não se importou em expor as pessoas em uma matéria de conotação pejorativa, mas se sentiu desconfortável que Leandro tenha exposto a sua conversa. Em versão revolucionária, os sujeitos me difamam tentando colocar a pecha de desinformador. Eu respondo de forma educada, mas expondo toda a farsa, e quem assedia sou eu. Eu conheço cada truque dessa gente, e vou explicá-los até que me censurem, o que é seu objetivo. Os sujeitos querem censurar as pessoas, e vêm reclamar quando elas respondem, subvertendo o princípio de liberdade de expressão. Como alguém que opera para censurar os outros pode usar esse argumento? Outro alvo da agência de checagem foi o procurador da República, Ailton Benedito, que passou os últimos dias acompanhando e publicando sobre as suspeitas de fraudes nas eleições americanas. Em seu Twitter, ele afirmou que processará a agência. Informação: estou processando judicialmente Aos Fatos, autodeclarada agência de checagem de fatos, em consequência de violação a meus direitos fundamentais. Então, Aos Fatos, vai checar e rotular esse Twitter de fake news ou desinformação?
Ele também publicou um esquema de como as agências de checagem se comportam. A farsa das fake check-ins. 1. Imprensa publica sua mentira. 2. Pessoas criticam a mentira na internet. 3. A agência de fake check-ins da imprensa acusa a crítica de ser fake news. 4. Imprensa publica a acusação da sua agência como prova de que sua mentira é verdade. A coordenadora nacional do Movimento Advogados do Brasil, que também foi abordada por um jornalista de checagem, comentou sobre o fato. Ela buscou compartilhar as informações de que a suposta checadora não era jornalista, e sua postagem foi checada e limitada pelo Twitter. A vida dos conservadores podem ser escancaradas, mas da esquerda não pode ser mostrada. No Twitter ela afirmou: fake news não é notícia falsa, é notícia que a agência de checagem não querem que você conheça. A patrulha ideológica das agências de checagem e o assédio de seus checadores que beiram algo como a KGB fazia é assunto que deve ser tratado com seriedade pela sociedade. E falando em anonimato, os gigantes adormecidos, apelidados nas redes como fascistas adormecidos, vêm aumentando seus ataques ao jornalista Rodrigo Constantino. Ela publicou uma nota afirmando que as redes sociais têm a responsabilidade de responder por eventuais crimes cometidos por terceiros, quando elas não identificam os usuários. Na matéria, milícia anônima persegue anunciantes para tentar fechar a Gazeta do Povo, eles afirmam: o anonimato do Sleeping Giants, que confere à atuação do movimento uma aura de neutralidade, pode estar com os dias contados. Segundo o advogado Emerson Grigoletti, especialista em direito digital, e que vai atuar na defesa de Rodrigo Constantino, há vários indícios de atos ilícitos praticados pela milícia. Um exemplo recente é um tweet que diz que Rodrigo Constantino culpa a vítima de estupro. Em seu Twitter, o jornalista Rodrigo Constantino escreveu: só vou descansar quando o movimento fascistoide dos gigantes dorminhocos for banido das redes sociais, por suas práticas nefastas, e os responsáveis por trás desse troço forem revelados ao público. Afinal, quem usa robôs e anonimato mesmo? Em seu Twitter, o jornalista Guilherme Fiuza escreveu: cada um é responsável pelo que fala, e pode ser repudiado, desprezado, processado. Montar rede de coação e chantagem para tentar impedir alguém de trabalhar não tem nada a ver com indignação, nem com defesa de causa alguma. É linchamento. Não existe humanismo linchador. A única coisa clara nessa história é que existe um assanhamento ideológico tomando as redes sociais. E esperamos que essas redes, que no passado prometiam liberdade, não acabem se tornando um novo tribunal de exceção. Bom, então é isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça, você financia nosso canal. Então curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.